E acho que tem uma questão que talvez aí não tem como a gente saber 100%, né? Mas o desempenho dos atacantes do PSG, das estrelas, ele caiu no pós-Copa. O Neymar vinha muito bem antes da Copa, por exemplo. Né? O Neymar tinha esse grande objetivo de disputar a Copa do Mundo no Catar, buscar o título, o Brasil era um dos candidatos. E a primeira parte da temporada do Neymar foi muito boa. E depois da Copa ele teve uma queda, né? Aí não é que ele largou, não é isso, não dá para, não tem como dizer isso e até porque, né, ele continua como um atleta, treinando, trabalhando, não é isso que eu quero dizer. Mas na parte emocional, talvez ele esteja com a motivação um pouco mais baixa. Aí é uma coisa até inconsciente, não é que ele, agora não quero mais saber de nada, depois não é isso. Mas ele tinha uma motivação, um foco, um objetivo muito grande na Copa do Mundo, de chegar bem na Copa do Mundo, disputou a Copa. Acho que o Neymar, quando jogou bem na Copa do Mundo até, ele ficou fora de 2 jogos por uma contusão no tornozelo, e depois da Copa, talvez, no emocional ele tenha caído um pouquinho também. O Messi vem de uma conquista de Copa e talvez também, é tudo inconsciente, não é que os caras estão de sacanagem, não é isso, mas no inconsciente o Messi ele conseguiu um grande objetivo numa parte final de carreira que talvez também tenha dado uma diminuída, assim. E o Mbappé tá bem, o Mbappé ok, ele perdeu, chegou à final, fez 3 gols, a França não ganhou, mas é um cara de 24 anos, é um cara que tá buscando. O Messi e o Neymar estão já numa parte final de carreira, né? O Neymar talvez ainda jogue em 2026, até o próprio Messi, mas o Neymar tinha muito isso, né? O próprio Neymar, quando perguntaram, falou: pode ser minha última Copa. Ele tinha muito essa é a minha grande chance. Isso talvez tenha mexido um pouquinho com ele também. E depois Não, fala, Marcos. Acho que o Bruno tocou num ponto que essa parte psicológica realmente ela vem sendo afetada. A gente já sabe que o Neymar não é um cara que tem um psicológico um dos melhores psicológicos que tem. Ele é um cara esquentado, ele é um cara bravo. A gente não pode esquecer que no no final de semana, na derrota do PSG, o diretor de futebol, o Luiz Braga, acho que é o nome, Luiz Campos, obrigado, Zé, foi no vestiário cobrar e ele e o Marquinhos bateram boca com ele, teve esse arranca-rabo feio, os jogadores ficaram até assustados na forma como foi, então tudo isso afeta o nervosismo do jogador, não ter conquistado. Acho que ele foi o jogador dos 3 principais ali, ele não conseguiu chegar na final, ele não conseguiu realizar um jogo com esses 2 jogadores na Copa do Mundo. Existe a cobrança dele não ter conquistado um título com o Brasil, porque quando o Brasil conquista a Copa América, ele tá machucado em 2019, ele não conquistou o título com a seleção brasileira, tem a Copa das Confederações em 2013, um campeonato que agora nem existe mais, é um campeonato que vai ser extinto. Então, assim, existe uma cobrança muito grande em cima dele, que acho que tudo isso reflete e pesa muito. Mas, ainda falando do jogo de hoje, eu entendo esse recomeço do Neymar. Pode ser que demore um pouco, realmente. Já é um jogador com 31 anos. A gente viu hoje no jogo, comentamos várias vezes aqui, ele não tem mais a mesma explosão, não tem mais a mesma velocidade. Ele é um jogador que vai ter que se encontrar novamente. Mas também vale destacar que o gol marcado pelo Coman, na minha visão, queria ver de vocês, foi falha do Donnarumma. O Donnarumma e de marcação falhou também, né? O goleiro do poste do Donnarumma não pode falar. Ciro Mendes, que devia marcá-lo, chegou todo atrapalhado para marcação. E outra coisa, atrasado. O PSG deu muita sorte que hoje o jogador que faz uma função teoricamente parecida com a do Mbappé, não com a mesma velocidade, mas com a mesma qualidade de drible, o Musiala, não conseguiu jogar bem hoje. E ele é um jogador importante também, um jogador jovem, um jogador que tem um potencial muito grande, mas que hoje foi bem encaixotado pela defesa do PSG. Pelo menos nos momentos que ele estava ali em campo, ele não foi muito acionado. Mas é um jogador que na Alemanha o PSG vai ter que ir pra cima e dar espaço pra um jogador desse que precisa de campo. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo da volta, né? Ainda bem que tem 3 semanas, ainda bem pro Clube de Paris, né? Tem 3 semanas e pode ser que nessas 3 semanas o Mbappé esteja 100%. E aí ele estando 100%, o PSG pode ser que tenha alguma chance. Pra você, José Manuel de Barros, Messi e Neymar ficaram devendo ou foi o coletivo do Paris Saint-Germain que não funcionou? No que disse aqui o Márcio Reis, falha do Donnarumma, a gente sabe, né, que o time do Paris Saint-Germain se resume muito, hoje pelo menos, a Mbappé, e por conta de alguns problemas ele ficou fora da partida, pelo menos do início, só entrou no segundo tempo. Ficaram devendo Messi e Neymar ou foi o coletivo do PSG que acabou devendo, José Manuel? Assim, de forma geral, o problema foi coletivo. E assim, nem foi surpreendente pelo massacre.
né? Do primeiro tempo, especialmente, boa parte do segundo tempo, que parecia que estava jogando o Bayern de Munique e um time da terceira divisão na Copa da Alemanha. E não, Bayern de Munique visitando o Paris Saint-Germain, milionário, né, em Paris, na casa do PSG. Então, o coletivo foi muito mal. Enquanto o coletivo de um funcionava completamente, recuperava a posse de bola, não deixava o adversário andar, não deixava pegar na bola, o coletivo do PSG foi um fiasco. Nada funcionou. Até por causa disso, Messi ficou devendo, Neymar também. Agora, quando entrou o Mbappé, e por isso que eu acho que o treinador, o Galtier, errou ao não colocar, como é que é o nome do menino que sempre entra no ataque? Kitke. Devia ter colocado um jogador para, sei lá, tentar brigar lá com os 3 zagueiros do Bayern de Munique. Por quê? Para o Neymar fazer a dele. Essa transição que o Neymar está fazendo, porque não tem mais a mesma explosão, a mesma velocidade, na verdade, ele já fez essa transição. Ele é um jogador de meio campo hoje, que a gente brinca. Ele é o arco, precisa de uma flecha para ele desenvolver o jogo dele, para fazer o lançamento. E ele não tem, ele ficou lá na frente de costa para o zagueiro. Quando a bola chegava nele, chegavam 3, 4 jogadores na marcação. Aí o Messi tinha que buscar jogo aqui perto da área dele, no campo defensivo. Quando pegava na bola, tinha um monte de pernas na frente. Ele errou vários passos que não é coisa do Messi. Mas o que? Eram 4, 5 jogadores marcando. Então, já que o coletivo não funcionou, também individualmente, como consequência, eles não foram bem. Concordo que o Donnarumma falhou realmente, a bola passou embaixo dele, pelo nível dele, que fez uma defesa num cabeceio, tirando do cantinho esquerdo, extraordinário. Teve uma outra defesa que a bola ainda bateu na trave, com desvio dele antes, fez grandes defesas. Pelo menos essas duas eu me lembro do Donnarumma, mas no momento do gol, para mim, falha dupla. Da marcação, acho que foi o Nuno Mendes, que devia estar na marcação do Coman, e o Donnarumma, que falhou passando a bola embaixo dele. Então, assim, não dá para livrar a cara de ninguém. Mas, assim, o primordial, em minha opinião, antes de fazer uma análise e cobrança individual, foi o coletivo, que não funcionou. E para você, Bruno Prado, falando aí dessa dupla Neymar e Messi, a gente esperava mais dos dois. Eles ficaram devendo nessa partida ou você concorda com o Zé, com o Márcio Reis? O que ficou devendo de fato foi o coletivo do Paris Saint-Germain? Acho que as duas coisas, né? O coletivo muito, muito ruim, e isso é um jogo coletivo como é o futebol, tem um peso enorme. A superioridade do Bayern foi coletiva e individualmente eles também não estiveram bem. Claro que eles foram atrapalhados também pela atuação do time, mas individualmente eles também estiveram abaixo, né? O Messi e Neymar não fizeram boa partida. Acho até que o Messi jogou menos que o Neymar, até acho que o Neymar foi até um pouco melhor, foi um pouco mais participativo. Depois que entrou o Mbappé, todo mundo cresceu, né? Inclusive os dois, Messi e Neymar, que ali passou a ter um cara mais de velocidade, um cara para incomodar a defesa adversária, um jogador para que aí o Neymar pôde se posicionar mais atrás, que é onde ele joga hoje. Então todo mundo melhorou. Então acho que o coletivo foi bem ruim, é o principal destaque dessa derrota do PSG. E individualmente, acho que ninguém foi bem. O Mbappé, quando entrou, melhorou. Até o Nuno Mendes cresceu. O Nuno Mendes foi mal no gol do Bayern. Depois, ofensivamente, ele cresceu com a entrada do Mbappé. E, aliás, para mim, esse time do Paris Saint-Germain é um time para jogar com 3 zagueiros mesmo. Na volta do segundo tempo, inicia com 3 zagueiros, depois muda. É um time que, pelos alas que ele tem, Hakimi, que saiu no intervalo, e Nuno Mendes, e pelo trio, é um time muito mais para jogar com 3 zagueiros do que para jogar em linha de 4. O time sempre rende melhor com 3 zagueiros. E tem um detalhe, Pedro, se você me permite. Claro, bora. Para aquele torcedor que imagina, e às vezes a gente fala isso, né? Você tem o Neymar, mas ele resolve o jogo. O Neymar, se tem o Neymar, ele vai... Neymar e Messi em campo, deixa que eles ganhem o jogo para você. Né? Se você pensar assim, você fala, pô, então não jogaram nada, porque não ganharam o jogo, né? Mas na verdade, o Messi depende de um coletivo, o Neymar, acho que ninguém faz sucesso sozinho, né? Acho que o Messi na seleção da Argentina precisou de um encaixe, né? De um coletivo para ganhar a Copa do Mundo, né? Jogou tantas Copas, mas quando o restante do time não ajudou, o Messi não foi o Messi. E aí acho que é sempre assim, né? Por melhor que seja o jogador, ele depende do coletivo, depende do todo, porque o futebol é coletivo. E a gente falando aqui do Donnarumma, para mim foi falha, porque existe uma discussão em rede social se foi falha, se não foi falha. Lembrando que no ano passado ele chegou a falhar também no momento importante contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid. E tá aí, de novo, essa discussão. Eu acho que goleiro do nível do Donnarumma e goleiro que o PSG assim contrata
não pode levar esse tipo de frango, esse tipo de falha. Tem muita gente falando, foi um lance difícil, a bola veio muito rápida e tal, mas mesmo assim, eu acho que goleiro do nível do Donnarumma não pode levar esse gol que ele levou hoje. E pra você, Márcio Reis? Concordo, acho que não deveria realmente. Primeiro que o PSG já tinha um bom goleiro na temporada passada, que era o Keylor Navas. Aí você troca pelo Donnarumma, que é um goleiro que foi campeão da Eurocopa com a Itália, mas acabou não se classificando para o Mundial. E é um jogador que veio para disputar a posição, acabou ficando com a posição do Keylor Navas, que, ao meu ver, naquele momento, era um goleiro melhor do que o próprio Donnarumma. E aí você vem com esse goleiro que nos momentos cruciais, momentos decisivos, ele acabou falhando. Como a gente acabou comentando aqui no jogo contra o Real Madrid. E hoje também foi outra falha dele. O time se constrói por pilares. O time campeão da Champions, do Real Madrid, tinha o Courtois, que na temporada passada pegou demais. O Modric, que era um jogador diferente no meio campo, que achava os jogadores. O Vini Júnior, que era o que fura espaço. E o Benzema, que estava numa fase incrível. Foi desse jeito que o Real Madrid foi campeão da Champions. E aí o PSG, mais uma vez, com alguns problemas em algumas peças. O Donnarumma já não era um goleiro que veio com um grande clamor, assim, quando foi contratado, veio sobre algumas contestações, e essas falhas em momentos cruciais acabam reforçando realmente se ele é um goleiro da primeira prateleira do futebol ou não. Eu não acho que o Donnarumma é um goleiro da primeira prateleira do nível do futebol mundial hoje, não. Acho que ele já foi em algum momento, mas hoje ele não é mais. E o futebol francês também, com todo respeito ao futebol francês, mas ele não proporciona todos os desafios para um grande goleiro, para um grande elenco ficar disputando, né? O PSG passa por alguns momentos internos ruins, o que vai dificultando muita coisa, e também não conseguiu encontrar um coletivo. São peças individuais que brilham em algum momento, e aí não tem como, né? Você segurar num dia bom Messi, Neymar, Mbappé, quem vai fazer isso aí? É praticamente impossível, né? E acho que é isso que o torcedor parisiense vai estar torcendo muito, para que daqui 3 semanas esses 3 jogadores consigam de fato desequilibrar e fazer a diferença. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E aí, José Manuel de Barros, Bruno Prado, dá pra dizer agora que o Keylor Navas foi injustiçado no Paris Saint-Germain? Porque hoje, de novo, o Donnarumma voltou a comprometer no gol parisiense. O Navas é muito bom goleiro. Eu acho até que ele é um goleiro subestimado. Não só no PSG, no Real Madrid. No Real Madrid veio o Courtois, que é muito bom e é melhor que o Navas. Courtois é um dos melhores do mundo, se não for o melhor goleiro do mundo. Mas o Navas foi tricampeão de Champions League como titular no Real Madrid. Ele nunca decepcionou. E no Paris Saint-Germain, ele também nunca decepcionou. Aí foram buscar um outro goleiro, logo depois do título da Eurocopa pela Itália com o Donnarumma. E o Navas acabou saindo, né? Saiu agora, nessa janela de janeiro, foi pro Nottingham Forest, né? Tá jogando, já chegou como titular, tá jogando pelo clube inglês. Mas eu acho que é um goleiro subestimado, né? É aquele goleiro que não sei porquê nunca teve aquele status, né? Não, ele é um goleiro top, apesar de, na prática, ele ter sido sim um goleiro top. Mas não sei porque ele nunca teve esse status. Por ser costarriquenho? Pode ser um certo preconceito por isso, porque eu lembro uma vez que ele estava no Real Madrid, e o Real Madrid queria o De Gea de qualquer jeito, no Manchester United, só não saiu a negociação porque era o último dia de janela e não conseguiram fazer a documentação ali a tempo. Porque o De Gea, ele é melhor. Sim, bem melhor. E o Navas iria para o Manchester United como parte do pagamento da compra do De Gea pelo Real Madrid. Então, só pelo fato de não ter dado tempo de regularizar a documentação, o negócio não saiu. E o Navas acabou permanecendo e foi campeão lá no Real Madrid. Mas ainda assim, depois foram buscar outro goleiro. Eu concordo que não havia necessidade dessa troca de goleiro. O Real estava muito bem com o Navas. Claro que foi buscar um goleiro fantástico, que é o Courtois. E no último título de Champions ele provou que realmente era um jogador decisivo. Também há um preconceito contra goleiros, senão ele poderia ter sido escolhido até o melhor jogador da temporada ali, mas o Benzema, claro, teve uma temporada, e quem faz gol parece que vale mais fazer gol do que evitar gol do adversário, mas sem ele o Real Madrid não seria campeão. O Donnarumma, quando foi para o PSG, ele foi quase com o status de melhor goleiro do mundo, na oportunidade. Ele era um goleiro que todo mundo queria. Ele era um goleiro, assim, nível A, e expectativa é que ele realmente fosse dali para frente brigar sempre como o melhor goleiro do mundo. Eu acho ele um baita de um goleiro.
Falhou no gol de hoje, falhou contra o Real, mas eu acho ele um goleiro espetacular também, um grande goleiro, o Donnarumma. Não havia tanta necessidade, porque os caras têm tanto dinheiro que vive querendo, né, mais e mais e mais. Mas o Navas, eu concordo com o que o Bruno falou, né, quando estava no Real Madrid, né, e foi substituído, não tinha feito nada não fiz nada de errado, estão me trocando por quê? E a mesma coisa aconteceu no PSG. Mas eu considero o Donnarumma um grande goleiro, especialmente na época em que foi contratado. Era um goleiro top, na minha opinião, assim, quando ele foi contratado Eu acho que pelo PSG. o Navas ele sofre um problema que muitos goleiros sofrem no futebol mundial, que é a falta de hype. O Oblak é um goleiro excepcional, o Oblak. Poucas pessoas falam do Oblak. O goleiro do Atlético de Madrid. Teve excelentes temporadas, ficou entre os melhores goleiros do mundo fácil, brincando. Mas não tem todo aquele holofote em cima dele. Onana, outro goleiro excepcional também, muito bom. Ninguém fala desse goleiro, por quê? Também não se tem o holofote em cima dele. O próprio Ter Stegen, que jogou no Barcelona, no momento em que o Messi estava lá, foi um excelente goleiro também, mas não se falava tanto nesse goleiro. Então se fala dele, muito... do Ter Stegen é a concorrência, né? A concorrência. Por ser alemão, né? E sabe que a Alemanha tem grandes goleiros. Mas mesmo na Espanha, né? Não se falava tanto nele no momento que ele foi um dos melhores goleiros do mundo também. Então tem alguns goleiros, alguns queridinhos da mídia que são colocados ali como os melhores. E nem sempre é isso que acontece. E esse é o caso do Keylor Navas também. É um goleiro que é muito bom, só que não se tem os holofotes em cima dele e acaba passando despercebido por alguns. E um cara que tem todos os holofotes é o Mbappé. A gente já falou da partida do Messi, do Neymar, do Donnarumma e o Mbappé de novo. O cara só ia entrar 20 minutos, mas como o PSG estava mal no jogo, levou 1-0, vamos colocar Mbappé. E o Galtier colocou o Mbappé com 10 do segundo tempo. É a alma do Paris Saint-Germain? Dá para dizer que hoje o PSG no ataque, na parte ofensiva, se resume a Mbappé, Márcio Reis, Bruno Prado, José Manuel de Barros? Porque ele entrou e o PSG mudou da água para o vinho. Inclusive fez um gol que acabou sendo anulado ali por um tiquinho, coisa muito milimétrica. E o PSG estava ali animado no campo de ataque. Depois fez mais chances. Um que estava muito impedido. Sim. Até eu marcaria na hora, sem VAR, sem nada. O Sommer, goleiro do Bayern, não tinha trabalhado até o Mbappé entrar no jogo. E foi começar a trabalhar com 20, com 30 do segundo tempo. Mas assim, fez toda a diferença. Entrou no jogo e fez a diferença. É a alma do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé? Eu acho que sim. Eu acho que ele é a alma não só do Paris Saint-Germain, como a alma da seleção francesa. O Mbappé, ele é um jogador que ele entra, seja na seleção francesa, seja no PSG, ele consegue potencializar o melhor dos jogadores que estão jogando ao seu lado. O que o Giroud jogou, o que o Griezmann jogou nessa Copa, muito em questão do Mbappé. Um jogador que arranca, um jogador que fura espaço, que tem a força, que tem a técnica, que acaba sobrando, deixando espaço para esses outros jogadores. É a mesma coisa que acontece também no PSG. Ele acaba deixando que os outros jogadores, Neymar, Messi, esses outros jogadores acabem tendo espaço, acabem ficando um pouco mais tranquilos, porque já que eles não têm essa velocidade mais, essa força, o Mbappé faz esse papel. E o Mbappé também faz o mesmo papel deles, que é o da parte técnica e também da precisão do chute, um passe. Então o Mbappé, ele é a alma do time, ele é a alma de onde ele joga. Na última temporada, nas duas últimas temporadas, principalmente na última, da Copa do Mundo, que ele fez, e nessa temporada agora, desde que ele vem jogando, o Mbappé realmente é a alma desse time parisiense, é a alma da França, é o jogador diferente, é o jogador que faz o diferente. Ele pode fazer a mesma coisa que Neymar e Messi, não com a mesma genialidade, um pouco abaixo, mas ele tem o que esses jogadores já tiveram muito no tempo que eles estiveram no auge, que é a força, o arranque, ele tem tudo isso. Então o Mbappé realmente é o diferente. Se ele tiver 100%, eu acho que se ele 100%, as coisas ficam pro PSG menos difíceis, vamos dizer assim. Eu acho que consegue ter uma chance maior se o Mbappé tiver 100%. Hoje é o cara diferente do Paris Saint-Germain, Bruno Prado. Sim, sem dúvida. Ele é o grande jogador do Paris Saint-Germain. E aí é muito pela idade, ele é mais jovem. E o jogo de futebol hoje, com pouco espaço, você tem a necessidade de ter um cara que dá profundidade, que tem força física, que tem velocidade. E ele é o cara que tem todas essas características, além de ser um jogador fantástico, um jogador que finaliza muito bem, que tem o drible. Então, por mais que você tenha jogadores técnicos, se você tiver um time lento,
é difícil você progredir, é difícil você agredir um adversário num jogo hoje que o espaço é mais curto. Então você precisa ter esse cara que rompe, que vai para dentro, que abre a defesa adversária, que tem a disputa física, que no mínimo de espaço ele tem velocidade para aproveitar. Então hoje ele é para mim, o grande atacante do futebol mundial. E no Paris Saint-Germain, que tem outras estrelas como o Messi e Neymar, até pela idade dele, o Messi tem 11 anos a mais que ele, o Neymar tem 7 anos a mais, ele é o grande jogador do time, sem dúvida. E o Messi vai fazer 36 em junho, Sim. O Neymar já fez 31, e o Mbappé só vai fazer 25 em dezembro. Sim. Então a diferença de idade, força, tudo isso é muito grande. Então realmente ele é o jogador que ele dá mais gás para esses jogadores poderem jogar. E hoje mesmo, não estando 100%, ele mudou o jogo para o Paris Saint-Germain, José Manuel. A entrada dele potencializou os outros, né? Ajudou o Neymar, ajudou o Messi. Era o jogador que faltava ali no ataque. Mas assim, você perguntou se ele é a alma do time. Eu acho o grande problema do PSG é que é um time que não tem alma. Ele tem grandes jogadores, especialmente esse trio ofensivo. Tem também Marquinhos e Sérgio Ramos, 2 grandes zagueiros, né? O Sérgio Ramos, quando ele saiu do Real Madrid, você imagina, bom, fim de carreira, chegou, demorou para encaixar no PSG. Mas ele estava jogando muito bem, caiu e hoje voltou ao nível, jogando de uma forma espetacular, jogando muito. Então, assim, o Donnarumma é um grande goleiro, apesar da falha do gol hoje, Marquinhos joga demais, enfim. O Verratti eu gosto muito, né? Depois que eu elogiei ele aqui, tava vendo o jogo aqui lá do Márcio, ele cometeu 2 erros, mas ainda assim, ele é um baita de um zagueiro, né? Você vê ele e Kimmich jogando um contra o outro ali, são 2 jogadores para essa função extraordinários. Mas aí acho que faltam mais 2 ali, né, para o Paris Saint-Germain, do nível um pouco mais alto, né? Apesar de que para jogar com esses 3 precisa de muita marcação ali no meio campo. Então acho que ao Paris Saint-Germain falta essa coisa de tradição de Champions, camisa, e falta essa alma. Eu vejo assim, o Mbappé Futebol Clube, Neymar Futebol Clube e Messi Futebol Clube. Entendeu? Eu não vejo, assim, falta ao PSG ser maior do que eles. Os 3 parecem maior do que o PSG. E isso pesa demais, né? Às vezes, quando precisa juntar, né, em prol de um coletivo, jogando pelo time, cada um deles abrindo mão um pouco de uma parte individual para potencializar o time como um todo, me parece que falta. Champions pesa muito, vê o Bayern, se você for comparar individualmente, né, esses três e mais uns 2 ou 3 que eu citei aqui, se você colocar, só eles vão suplantar os jogadores do Bayern de Munique. Mas na história do Bayern, esse peso de camisa, essa tradição, né, faz o quê? 10 anos que não perde um jogo assim, fora, né, numa fase dessa, assim, de Champions. Ou seja, o tamanho, o peso da camisa desse time, né? Então, meu amigo, falta isso ao PSG.